Domingo, dia 10 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Nesse domingo, dia das mães, um abraço e um beijo a todas as mamães do Brasil e do mundo, para minha mamãe, as mulheres que realmente são exemplos para a nossa vida, simplesmente pelo papel maternal que possuem, tá? Não penso, não creio que exista sacrifício maior do que dar à luz, amamentar e criar uma pessoa. Por isto, eu acho que todo e qualquer beijo e abraço é pouco para agradecer às nossas mães. Ok? Vamos que vamos. Eu não sou poeta, fico falando demais, vou falar bobagem. Olha só, o que não é bobagem é uma história que eu quero contar para vocês. Vejam bem. Foi aí numa tarde de sol, que lendo as mal traçadas linhas, que a Polícia Federal passou a aprofundar investigações na chamada Operação Compliance Zero, que mirava suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e vantagens indevidas, envolvendo, logicamente, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. No início, muitos acreditavam que seria apenas mais uma investigação financeira, como outras que já aconteceram. Aliás, hoje está completando 40 anos da falência do Banco Bamerindos por má administração, né? Mas é outro assunto. Mas conforme a Polícia Federal começou a cruzar mensagens, movimentações bancárias, contratos e transferências, eis então que surge o nome de Ciro Nogueira. E aí começou a aparecer com uma frequência crescente, cada vez mais, dentro dos relatórios internos da investigação, e que evidentemente chamou a atenção. Afinal, Ciro Nogueira é um senador da República, um homem influente do Centrão, né? A suspeita era de que Daniel Vorcaro teria criado uma rede de influência, né? Influência política, para proteger os interesses do Banco Master, isto lá em Brasília. E por isso mesmo a Polícia Federal começou então a mapear os pagamentos, os repasses indiretos e relações empresariais ligadas ao senador. Além dele, com pessoas próximas a ele também. Então, eis que de repente, foi nesse momento que surgiram documentos envolvendo empresas ligadas aos familiares de Ciro Nogueira, incluindo a tal CNFL, Ciro Nogueira Empreendimentos, alguma coisa, sei lá, que passou a ser analisada pelos investigadores, com lupa de Sherlock Holmes, né? A coisa ficou muito pior quando a Polícia Federal encontrou, então, conversas, registros, indicando pagamentos periódicos. Não é um aqui e outro ali, não. Periódicos, atribuídos como mesadas destinados ao senador. Tá? Em um dos trechos mencionados aí pelos investigadores, aparecem referências a pagamentos entre 300 e 500 mil reais ao mês. O que levantou suspeitas, evidentemente, nas atuações políticas do Ciro Nogueira. E principalmente em temas que eram, e talvez continuam sendo, não sei, temas de interesse do Banco Master, que já foi à falência. Nessas alturas, o mercado financeiro já estava observando com desconfiança. E o congressista, como se diz, envolvido no meio dessa tramóia. Porque chamava muita atenção o crescimento agressivo do Banco Master, principalmente por conta de operações estruturadas que eram consideradas de alto risco. Foi nesse contexto que apareceu então um episódio mais polêmico de toda a investigação, que foi a chamada Emenda Master. Segundo reportagens, além de informações reunidas pelos investigadores, houve forte movimentação política em Brasília relacionada a interesses do Banco Master, especialmente em discussões envolvendo créditos, fundos e operações financeiras,
que poderiam, obviamente, beneficiar a instituição. Então, surgiu um detalhe que chamou mais a atenção da Polícia Federal e também do meio político. Porque cerca de um mês antes da movimentação relacionada à chamada Emenda Master, eis que Ciro Nogueira teria adquirido um triplex avaliado em aproximadamente 22 milhões de reais na rua Oscar Freire, zona nobre aqui de São Paulo, mostrando que a ambição dominou completamente o juízo do senador Ciro Nogueira. Ele que já era dono de um apartamento no primeiro andar desse prédio, que ainda está em construção. Ele era dono de um apartamento no primeiro andar e que foi comprado em março de 2023. Janeiro de 2023. E claro, o que aconteceu? A ambição foi tanto que ele pegou esse apartamento, que ainda continua em construção, e deu como entrada para a compra do triplex no mesmo prédio, né? E que tem um valor de 30 milhões de reais em construção. Mas normalmente, quem muito tem, sempre quer mais. Não satisfeito, ele resolveu nesse último mês de março, agora é pouco, fazer uma nova troca. Mesmo com parcelas do apartamento ainda pendentes, ele pegou esse apartamento e deu de entrada para uma casa de altíssimo padrão no Jardim Europa, onde vivem, né, as pessoas especiais. É um bairro repleto de mansões na zona oeste paulistana. Esse imóvel que ele adquiriu possui 878 metros quadrados. 878 metros quadrados. Que também está em fase final de construção. E é assinado por um internacionalmente renomado arquiteto. Eu não vou dar o nome, porque eu não vou fazer propaganda de graça, né? Mas um internacional e renomado arquiteto que passou a responder diretamente ao senador e à sua namorada Lorena Furtado. É engraçado como nessas horas aparecem namoradas aí diferentes, né? A do Vorcar, agora a do Ciro, elas que tomam conta do negócio. De acordo com fontes envolvidas na obra, o casal, mesmo em estágio inicial de construção, pediu uma série de alterações no projeto, como a substituição de uma sala de home theater, cinema, né, por um luxuoso espaço para festas, com bar e mesa de DJ. Porque a ideia do Ciro Nogueira seria utilizar o imóvel como uma casa de negócios, ao estilo, quem sabe, e aí é apenas uma suposição minha, ao estilo da mansão de veraneio lá em Trancoso, na Bahia, que era utilizado pelo Vorcaro para recepcionar amigos, políticos e até mesmo ministros, conforme suspeitas da Polícia Federal, né? Todos para serem atendidos por moças convidadas, mesmo de fora do Brasil. Mas esses imóveis citados aí na investigação da Polícia Federal com relação ao Ciro Nogueira, rapidamente se transformaram em peças importantes dentro da narrativa investigativa, porque os investigadores passaram a analisar a compatibilidade financeira de Ciro Nogueira nas operações, a origem desses recursos utilizados e a coincidência temporal entre a compra do imóvel e as articulações políticas relacionadas ao Banco Master. Nesses casos, dificilmente acontecem coincidências, não é isso? Nos bastidores, o comentário lá em Brasília era de que a Polícia Federal começou a enxergar um possível elo entre o crescimento patrimonial do senador e os interesses defendidos por Daniel Vorcaro, o qual sugeria uma sociedade do senador com Daniel Vorcaro. Será que são sócios? Estou começando a achar que sim. Porque a partir daí a investigação ganhou outra dimensão, que culminou então numa nova fase da Operação Compliance Zero,
que aconteceu no meio dessa semana que acabou, onde os agentes da Polícia Federal realizaram buscas e apreensões ligadas ao entorno político e empresarial do senador. Foram apreendidos celulares, tablets e documentos considerados estratégicos para entender como funciona o suposto esquema de influência. Os investigadores passaram também a analisar a relação societária indireta entre empresas ligadas aos familiares de Ciro Nogueira e pessoas próximas ao núcleo empresarial de Vorcaro. Isto, obviamente, alimentou ainda mais as suspeitas de que não se tratava apenas de amizade política ou relação institucional comum entre um senador e um banqueiro. Politicamente, o episódio virou uma bomba, porque Ciro Nogueira sempre foi visto como um dos homens mais influentes do Centrão, com enorme capacidade de articulação dentro do Congresso Nacional, dono de um partido muito grande, que é o Progressistas. Mas quando o nome dele apareceu associado a um banqueiro investigado pela Polícia Federal em suspeitas tão grandes, o impacto foi imediato. E eu aqui fico até pensando que quando o nosso presidente Jair Bolsonaro deixou o PSL, porque o ex-presidente do PSL também era outro enrolado, né? Bolsonaro estava à procura de um novo partido, e quem se apresentou primeiramente para colocar Bolsonaro dentro do partido foi o PP, do Ciro Gomes. Ofereceu mundos e fundos. Jair Bolsonaro, por algum motivo, não aceitou, não quis. Mesmo tendo Ciro Nogueira, naquele momento, como um aliado. Tanto é que depois Ciro Nogueira se transformou em ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro. Mas por algum motivo, Bolsonaro não quis e acabou entrando no PL, que é outra tremenda porcaria também, mas é o que tinha. Pelo menos um partido que tinha e dava condições para Jair Bolsonaro poder disputar uma campanha, que ia ser muito cara, diga-se de passagem, como foi. Mas é outro assunto. Fato é que, voltando ao assunto agora, claro, a defesa do Ciro Nogueira afirma que as suspeitas seriam apenas ilações e negou irregularidade. Claro, quem pode acusar o Ciro de alguma maracutaia só porque fez uma transação de 22 milhões, depois aumentou para outra transação de 30 milhões, sendo que ele tem um salário de senador, que não chega a 50 mil oficialmente falando, viu, gente? Oficialmente falando, porque por baixo da mesa ali é uma torneira aberta que entra, e nós estamos assistindo isso agora. Mas já o Daniel Vorcaro também passou a negar ilegalidades nas operações atribuídas ao Banco Master. Mesmo assim, a Polícia Federal continuou aprofundando o rastreamento de documentos, mensagens e fluxos financeiros. Tanto é que hoje, em Brasília, nos bastidores, muita gente avalia que essa investigação ainda pode atingir figuras ainda maiores da política e do sistema financeiro. É claro que tem muitas pessoas envolvidas. É claro que tem outros envolvidos, principalmente dentro do Congresso Nacional. Tá? Porque os investigadores parecem convencidos de que o caso não envolve apenas o senador Ciro e um banqueiro, mas sim uma engrenagem de influência política, poder econômico e proteção institucional construída ao longo de anos. Prova é que nesse caso do Banco Master, nós já sabemos que existe aí um escritório de advocacia que assinou um contrato de 130 milhões de reais, o maior contrato em qualquer escritório de ponta no cenário nacional. Né? Um escritório que, coincidentemente, a dona é casado com um ministro do Supremo. Né? Um Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que tinha vínculos diretos com o Resort Itaiaiá de outro ministro. Então é claro que é uma engrenagem muito maior. E nesse cenário, não pensem os senhores que o Palácio do Planalto está cego, não. Ah, com certeza estão dentro. Mas é apenas uma suposição da minha parte. Não posso afirmar. Né? Agora, vamos aqui à principal pergunta. Pergunta que eu quero fazer aos senhores, e vocês podem até me responder se souberem a resposta. Por que, até agora,
o senador Ciro Nogueira ainda não foi preso preventivamente? Por que ele está solto? Claro, vão surgir vários argumentos jurídicos para justificar que ele ainda não foi indiciado oficialmente, que ele ainda não foi condenado, etc e tal. Mas o próprio mafioso Daniel Vorcaro também não havia sido indiciado, não havia sido preso depois de condenação, mas foi preso preventivamente. Já sei. É porque Ciro Nogueira é um senador? É isto? Pois é. Eu quero ver se alguém vai pedir a perda de seu mandato através de comissão de ética lá do Senado. Quero ver se algum ministro do Supremo, numa única e monocrática canetada, vai dar voz de prisão para ele. Não pelas compras dos imóveis suspeitíssimos, né? Porque ainda está sendo tudo investigado, obviamente, mas pelo projeto de lei assinado pelo Ciro, mas que foi assinado pelos cupinchas do Vorcaro. Né? Isto é um crime que pode ser configurado, dependendo das investigações, como corrupção passiva, lavagem de dinheiro, já que pode ter havido pagamentos indevidos ao senador, tráfico de influência, advocacia administrativa, organização criminosa ou improbidade administrativa. E é nesse último caso que cabe sim a cassação de mandato. Para quem não se lembra, o projeto de lei assinado pelo Ciro, mas que foi preparado pelo Banco Master, é aquele que aumenta o limite de crédito do fundo garantidor para pagar aos clientes prejudicados pelo pagamento do banco, de 250 mil para 1 milhão. E nesse caso, os maiores prejudicados seriam os grandes bancos, porque o fundo garantidor é bancado por todos os bancos. É uma mensalidade que os bancos pagam ao fundo garantidor para cobrir esse tipo de problema. Agora, aumentar de 250 mil para 1 milhão é aumentar a despesa de bancos que não estão envolvidos com a maracutaia do Vorcaro. Então é claro que não poderia dar certo. É óbvio que não poderia dar certo. E aí, meus amigos, nós estamos no meio desse escândalo que tende a ser muito maior, porque como a Polícia Federal está fazendo investigações nos documentos, nos celulares, nos tablets, etc e tal, é claro que outros nomes vão surgir. É claro que outras investigações ocorrerão. E se pegar um peixe graúdo, como Ciro Nogueira, por que não poderão pegar outros parlamentares, né? Outros ministros do governo federal, ou outros ministros do Supremo, vai saber. Estamos num mar de lamas. É um mar de lamas, de gente graúda, poderosa, que não se contentam com o que tem e querem muito mais. E a ganância leva ao tombo. A ganância abre um abismo em sua frente até que a pessoa caia. Deu nisto. Então, meus amigos, nesse domingo dos Dias das Mães, eu não poderia perder a chance de trazer esse assunto, que é muito importante, para vocês assistirem esse vídeo já à noitinha, né? Descansados, depois fazerem uma boa refeição com suas mães, uma refeição especial, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem aí o like. Faça de conta que eu sou uma mamãe precisando de ajuda. E se inscrevam no canal. Peguem o link do vídeo e mandem para seus amigos também, se puderem. Ok? Desejo a vocês um excelente final de domingo, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.